noite a todos. Aqui é o pastor Jedson e nós estamos iniciando mais um podcast. E nessa noite especial nós iremos falar sobre o Evangelho à Tona. Estamos aqui com dois convidados, o pastor Ricardo e a pastora Fabiana, para nós falarmos hoje sobre o desafio das igrejas no período do novo normal e os seus reflexos. Durante esse assunto, iremos enfatizar as igrejas, a tecnologia que foi utilizada nesse período de pandemia, seja antes, durante ou depois, o uso das redes sociais e as igrejas nesse período. Queria passar a palavra para o pastor Ricardo, que fez uma pesquisa de campo, buscando conhecer igrejas que conseguiram se adaptar a essa nova realidade e igrejas que não conseguiram, e a gente queria saber quais foram essas dificuldades e quais foram os pontos positivos que essas igrejas tiveram. Então, primeiro parabenizar o pastor Jedson pela iniciativa e também agradecer pelo convite, de estar presente aqui nesse programa que tem sido um sucesso e um tema assim tão atual, pelo qual a igreja passou, e eu sempre digo, passou e está passando, está se adaptando a esse novo normal. Então, nos foi feito esse desafio e nós fomos em loco, fomos pessoalmente nas igrejas e nós usamos algumas estratégias para que a gente tivesse igrejas diferenciadas, tanto de número de membros quanto o tempo de existência dessas igrejas. E nós visitamos duas igrejas, entrevistamos dois pastores do entorno do Distrito Federal, que por uma questão assim de reservar a identidade, a realidade da igreja, a gente não vai estar revelando, mas não é uma pesquisa fictícia, ela realmente ocorreu. E uma das perguntas que a gente fez para esse pastor, que tem uma igreja de 23 anos de funcionamento, com uma média de 65 membros, nós perguntamos como foi, no período da pandemia, a utilização do uso da mídia, desse instrumento, da questão da internet, da comunicação. A igreja fechou, não fechou, teve dificuldade, teve facilidade nessa continuidade dos trabalhos. E esse pastor, ele disse que eles não tiveram tanta dificuldade, mas que também eles preferiram se adaptar a esse novo normal, com a questão da pandemia, e eles fecharam a porta da frente do templo, mas ficaram funcionando como uma porta lateral, onde era só ressalvado para que as pessoas de risco, com relação à saúde, as pessoas de mais idade ficassem em casa, mas os demais membros eles acabaram continuando indo para as reuniões de oração, para as reuniões de grupo, funcionando. A igreja ela não fechou literalmente. Essa foi a realidade desse pastor. Ele disse que os cultos continuaram, as pessoas iam por uma porta ao lado, de máscara, álcool em gel, com toda seguindo o protocolo, com toda uma responsabilidade, mas que a igreja não fechou. Também foi perguntado para ele com relação a essa questão dos reflexos na igreja, depois do período da pandemia. Passaram por isso, a igreja se readaptou, e como foi? E ele disse que alguns membros eles reagiram positivamente, sendo que alguns também, por essa questão de não ter a vacina, de ainda estarem descobrindo, e algumas pessoas morrendo na comunidade, nos familiares. No geral, teve esses dois reflexos. Uns ficaram temerosos e ficaram em casa e acompanhando, e os outros é como se a fé fosse mais ativada. A fala dele era essa, eles agiram positivamente com relação à questão da fé, de até mesmo de passarem pelo vírus. Alguns pegaram e reagiram positivamente, atribuindo a fé, a cura, e conseguiram reagir positivamente diante dessa situação. Pastor Ricardo, um ponto que nós precisamos destacar nessa pandemia e nesse período de utilização das redes sociais é que a gente sabe que, por mais que, acho que no início você colocou que a igreja tem por volta de uns 65 membros, tal, a partir do momento que a igreja se abriu para a utilização das tecnologias, a gente sabe que tem um alcance maior desses familiares, E aí eu queria também ouvir assim, qual foi o retorno dessa igreja, que por mais que tinha membros presentes ali nas lives, nos cultos, mas qual foi o retorno que ela obteve desses que não participavam dos cultos presenciais? Ou aí eu ouvi ouvi de pessoas que foram curadas assistindo, ouvindo a live.
Segundo informações do pastor, quando perguntado sobre isso, ele disse que a questão foi se normalizando, né? Ao mesmo tempo que havia um temor por conta do excesso de informação na mídia com relação ao número de mortes diária, né? Aquela questão do pico, a curva, né? Tá alto, o número, essas questões estatísticas que a mídia colocava, fez com que os irmãos ficaram ao mesmo tempo temerosos, mas assim em casa. E com essa questão das redes sociais no celular, houve uma certa facilidade com relação à internet e o acompanhamento através do celular. Então, as pessoas, aquele que não tinha uma Smart TV, por exemplo, ele acompanhava a live ali, né, assistindo no celular, vendo o irmão cantando, o pastor pregando, e eles reagiram positivamente nesse aspecto. Então, o medo, ele ia sendo vencido, ia sendo acompanhado através do exercício da fé, por meio dessa estratégia do pastor realmente ter a preocupação, ainda que não fosse, quando perguntado, como era uma igreja relativamente de uma renda média, né? Ele colocou que, por mais que a questão dos equipamentos de tecnologia não serem tão modernos, digamos assim, tão sofisticados, mas ele queria garantir com que a igreja não parasse de receber a palavra, né? Que a igreja não deixasse de ser igreja, ainda que fosse em casa. E aí ele colocou sobre isso, embora a percepção dele, por exemplo, enquanto pastor também, quando perguntado, ele disse que tinha alguns momentos que a fé, ainda que ele sendo pastor, quando viu alguns amigos do ministério morrendo, e vinha aquele temor, eu estou fazendo a coisa certa de não fechar 100% a igreja, eu vou continuar. Então, vinha isso, mas aí a fé dele se renovava e ele, ainda que angustiado por saber que tinha perdido pessoas de outros ministérios amigos, ou do mesmo ministério, como foi o caso desse pastor aqui, que perdeu um pastor do meio da igreja, ele ficou com a fé um pouco abalada, mas ainda assim ele resistiu junto com a igreja. Então, assim, pastor Ricardo, pelo que eu percebi, as igrejas, então, elas começaram, mesmo diante da pandemia, elas conseguiram se adaptar a essa nova realidade? Isso é uma realidade geral? Pois essa outra igreja que a gente entrevistou é uma igreja de 11 anos apenas de funcionamento, com uma média maior de membros, uma média de 90 membros, né? Uma igreja também do entorno. Eles colocaram que eles fizeram o culto online. A questão dos líderes, aqui já foi diferente, né? Traçando um paralelo entre o diagnóstico do relato anterior, da igreja anterior, e esse aqui, os líderes pararam, realmente a igreja parou de funcionar, os membros ficaram em casa e os cultos ficaram 100% online. Não foi permitido culto dentro da igreja e foi feito somente online. E só que aqui é uma igreja com uma estrutura melhor, uma arrecadação melhor, e aí eles faziam, por exemplo, o louvor deles era mais estruturado, a palavra, era um culto mais, digamos assim, mais detalhado, mais sofisticado com relação à igreja anterior, né? E ele colocou, por exemplo, que essa questão do fique em casa, os membros eles manteram no início e respeitaram tudo isso, né? E que a questão da tecnologia foi uma questão muito positiva, porque até então a igreja nunca tinha feito uma live, por exemplo. Foi algo novo que veio, né? Eu acredito que não só para essa igreja, mas para muitas. Então, assim, a igreja teve que fazer essa adaptação, essa igreja aqui, e ele disse que foi muito positivo na leitura dele essa questão da utilização das lives, né? Sobre perdas de membros, se houve na igreja dele, esse pastor que relatou que, graças a Deus, também ninguém morreu da igreja, né? As pessoas passaram, pegaram o vírus ainda, mas tiveram toda uma intercessão e tudo, e ele louva a Deus porque não teve perdas de ninguém, né? Quando perguntado aqui, finalizando, sobre os reflexos na igreja dele que a pandemia trouxe, ele colocou que a igreja teve uma mudança após a pandemia para melhor. O povo voltou com muita fé para a igreja, foram se adaptando ao novo normal, a questão da utilização na entrada do álcool em gel, todo mundo usando máscara, mas em linhas gerais ele acha que teve uma mudança positiva, né, que veio depois desse momento. Ele acha que a igreja hoje, quando perguntado, ele diz que membros que eram faltosos aos cultos e tal, eles vieram membros mais ativos, mais fortalecidos na fé. Então ele faz uma leitura, diga-se de passagem, né, quando a gente diz assim, voltaram da pandemia, é importante
importante a gente ressaltar que nós ainda estamos num período de pandemia, ainda tem pessoas morrendo, né? As igrejas, a nossa igreja, por exemplo, do Evangelho Quadrangular, ainda segue muitos protocolos com a questão de máscara, deixar livre para quem quiser usar ou não, álcool em gel na entrada. A gente ainda está, mas a gente sabe que hoje o povo vacinado, informado, com todas as doses, isso tem facilitado um retorno de quase 100% dos irmãos para a questão dos cultos presenciais. É interessante a gente conhecer como aconteceu na ponta, né, as atividades das igrejas, como os pastores se adaptaram a essa nova realidade. A gente sabe que tem igrejas assim, que tinha recurso, né? Nós temos grandes igrejas com grande estrutura e que talvez não teve dificuldade nenhuma de se adaptar às lives, às redes sociais, mas a gente precisa também conhecer uma outra realidade, né, que é essa realidade de igrejas que talvez por ter membros mais velhos, que não mexiam tanto, né, nas redes sociais, não utilizavam tanto as redes sociais, precisaram se adaptar, e é interessante a gente ouvir o grau de dificuldade e também essa capacidade de se adaptar. Né? A gente entende e crê que o Espírito Santo é aquele que nos capacita, e a gente percebe o Espírito Santo agindo também nesse período. Um ponto que eu vejo como positivo nesse período de adaptação é que a gente entende que foi necessário, da parte da liderança, ela se capacitar também, né? E quando a gente se depara com alguns pastores, alguns líderes que falavam de qualquer forma, se comportavam de qualquer forma, falavam de qualquer forma, perceberam a necessidade de se policiar em alguns momentos, e eu diria que esse foi um dos pontos positivos da pandemia em relação ao crescimento da nossa liderança. Amém? Amém. Só com relação ao que você colocou, das dificuldades ou facilidade, a gente sabe que a gente vive uma realidade diferenciada, né? Tem igrejas que com certeza tiveram grande dificuldade de fazer a live em si, mas como existem outras mídias sociais, o pastor ele apacentava gravando a voz e mandando a mensagem. Então, eu penso que foram usadas várias estratégias. O que eu parabenizo esse tipo de pastor, esse tipo de igreja que não tinha uma sofisticação para ter as lives, para ter o cuidado do apacentar. Eu não abandono as ovelhas, eu não deixo de apacentar, ainda que eu não tenha todo um recurso. Eu acho que isso também fica de lição, porque, de repente, a gente teve postura de algum líder que tinha uma estrutura melhor, mas que por conta do medo, do temor, do vírus e uma série de coisas, acabou não correspondendo tão positivamente. Nós tivemos essas pessoas que tiveram uma reação positiva utilizando de outras formas de apacentar a igreja. Eu acho que isso também fica para a gente de reflexão, de lição, né? Eu aprendi muito com isso, com relação a alguns pastores amigos meus, que a gente conhece um pouco da realidade deles e que reagiram com muita resiliência ministerial com relação a esse período de pandemia. Estamos aqui também com a pastora Fabiana, né, para contar também um pouco sobre a sua experiência local, né? Ela que teve a oportunidade de presenciar essas atividades na igreja local. E assim, eu acho que um ponto que a gente precisa conhecer dessa realidade, ou desse período numa intensidade maior, que foi o período da pandemia, de isolamento, é como você vê as dificuldades, ou a grande dificuldade que o líder ou o pastor enfrentou ao executar esses cultos. O que você percebeu nesse período das atividades? Boa noite a todos, a paz esteja com todos, amém? O que eu percebi durante a pandemia, né, foi a dificuldade, né, por parte dos pastores, né, pela questão de estar distante do corpo, o fato de muitas vezes você ter que pregar para cadeiras, né, não ter o corpo físico ali. Então isso dificultou para o pastor, que teve que se adaptar a essa nova realidade. Por outro lado, também a gente percebeu que alguns pastores que não eram adeptos da tecnologia, eles acabaram tendo que se adaptar a essa nova realidade. Houveram pastores que, por exemplo, eles não tinham o hábito de usar as mídias sociais, né? E tiveram que aprender a utilizar as mídias sociais. Outros também que já utilizavam as mídias, houve somente uma questão de continuidade, um trabalho que já era feito. Mas eu acho que a grande dificuldade, com certeza, foi o afastamento do corpo, de não ter
as pessoas presentes, né? Você ter que ficar distante, sem saber como as pessoas realmente estavam, como elas estavam realmente se sentindo, como elas estavam reagindo à pandemia, como elas estavam lidando com a pandemia em si, né? Com as dificuldades do distanciamento social, o fato de estar distante das pessoas que você ama, que você gosta, que você acompanha. Então, acho que essa foi uma das grandes dificuldades da pandemia. A gente vê que, na verdade, isso foi uma dificuldade geral, né? Eu acho que o fato de a gente se deparar com situações onde a igreja ela tinha o costume de estar ali com a pessoa, fazer oração, e é bíblico, né? Tiago vai dizer que aquele que está enfermo, ore por ele, né? Então era e é um costume da igreja estar presente diante desses momentos de dificuldades, e a gente se depara com a situação aonde essa enfermidade te impede a igreja de estar próxima dessa pessoa. Então vem uma dor tanto da parte do líder, do pastor, que poderia estar ali para orar, para conversar, para dizer você vai vencer, nós estamos juntos, mas nós temos uma dor também daquela pessoa que está sofrendo e não tem o pai espiritual, não tem, né, o pai, a família e tal. Então a gente sabe que realmente essa pandemia ela veio para nos fazer repensar o que fazer para estar presente com essa pessoa que está sofrendo nesse momento. Amém? Mais alguma coisa sobre as dificuldades enfrentadas? Ou então, Jedson, além dessa dificuldade, também vejo um ponto que é super positivo. A igreja cresceu nesse parâmetro ou não? O que você falaria? Eu acho que a parte do crescimento da igreja foi, com certeza, ter tomado essa parte das mídias sociais, né, que muitas vezes não eram aproveitadas pelas igrejas, né? Muitas vezes apenas o meio secular aproveitava. Então a igreja ela também começou a usar as mídias sociais, que antes eram somente do meio secular mesmo. Queria agradecer muito a presença de vocês. Nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Aguarde, logo mais teremos nosso segundo bloco falando um pouco mais sobre a pandemia, como as igrejas se comportaram, como as igrejas se adaptaram a essa nova realidade. Um abraço a todos. A carne mais deliciosa e macia você só encontra na Churrascaria no Ponto. Venha saborear a maior e mais deliciosa variedades de carnes. Aceite a sugestão no almoço e no jantar. Churrascaria no Ponto, sempre a melhor opção. Retornamos então com o nosso podcast Evangelho à Tona e falando nessa noite sobre o desafio das igrejas no período do novo normal e os seus reflexos. Nesse segundo bloco, nós teremos agora conosco aqui o pastor Ezequiel e a pastora Neiva, né, falando um pouco mais sobre redes sociais de uma forma muito mais intensa, muito mais intencional, falando como foi a utilização dessas redes sociais pela igreja, e depois nós iremos conhecer um pouco também desse retorno presencial em nossos cultos com a pastora Neiva. Então eu passo a palavra ao pastor Ezequiel, falando um pouco sobre as redes sociais e esse uso mais intencional. Agradecendo a oportunidade de estar aqui compartilhando a nossa experiência. Então eu venho de uma igreja onde a gente já tinha uma certa estrutura, já utilizava-se as mídias sociais, utilizava-se o Instagram para divulgação de eventos, para divulgação de algumas coisas, mas não era uma transmissão de cultos. E tinha-se um canal do YouTube para alguns eventos especificamente. Mas aí aconteceu essa situação de fechamento das igrejas, onde nós tivemos que daí sim usar de forma intencional as nossas redes sociais. Inicialmente a gente começou com gravações de lives, porque não se tinha uma estrutura totalmente, apesar da igreja ter condições, mas não se tinha uma estrutura montada porque não se via essa necessidade. A gente começou com lives dos grupos missionários, cultos em lives bem específicos dentro do escritório pastoral, e as portas continuaram fechadas. Houve-se a necessidade de a gente se adaptar, usar esse meio que nós já tínhamos e adaptar especificamente para a transmissão dos cultos.
Então foi-se investido em câmeras mais aperfeiçoadas, onde a gente pôde transmitir o culto especificamente mesmo, culto como se fosse com pessoas presentes. E utilizar mais o canal do YouTube. Nós tivemos um grande crescimento de inscritos no nosso canal do YouTube, muito maiores do que os membros locais. Ou seja, a gente viu isso como uma realidade muito positiva, de alcance de mais pessoas, inclusive pessoas que nem vieram pós-pandemia para o culto presencial. Então, elas continuam acompanhando online. E surgiu também essa necessidade, ao final da pandemia, de as pessoas que não queriam retornar, porque estavam muito confortáveis em ficar em casa, estavam muito confortáveis em assistir o culto em casa. E tivemos um tempo de corte de transmissão, para que, aos poucos, essas pessoas retornassem ao culto presencial. Porque a gente vê a dificuldade, a gente já viu experiências, né, da pastora Fabiana falando dessa necessidade de ter o contato pastor com ovelha. Porque é difícil a gente fazendo um culto online de pastorear. Há essa necessidade do pastoreio pessoal. E através das mídias sociais, através dos canais do YouTube, Instagram e outros canais, a gente não tem esse contato próximo. Então, tem um lado positivo do alcance maior, a gente consegue alcançar muito mais pessoas pelas mídias sociais, mas há uma defasagem na qualidade do pastoreio, porque realmente há essa necessidade dessa troca pessoal mesmo, pastor com ovelha. E apesar dessa grande número de ovelhas aumentando em questão de seguidores no canal, a gente não vê essa realidade na igreja presencial. Eu acho que um ponto que é importante a gente apresentar, pastor, é o seguinte: quando a gente fala desse crescimento, né, de pessoas que participavam das lives, dos cultos, a gente sabe que 90%, não sei se mais, eram jovens, né? E um ponto que eu acho que a gente precisa apresentar aqui, e talvez vocês saibam falar sobre isso, é como é que foi essa adaptação dessas lives para pessoas mais velhas que não tinham costume, que não costumam utilizar as redes sociais com tanta frequência. E aí eu queria ouvir alguns relatos nesse sentido. A gente teve experiência, inclusive, na nossa igreja, de alguns pastores mais velhos, né? Pastores mais experientes. E, inicialmente, tinham dificuldade, porque não tinha essa habitual uso das redes sociais. Mas, aos poucos, aí vem os netos, os filhos, ensinando o uso, eles acabaram utilizando. Mas a gente sabe que a participação não é a mesma do jovem, porque o jovem é muito dinâmico nessas questões. O jovem é muito mais fácil ele interagir com uma nova tecnologia. E a gente vê essa dificuldade dos mais idosos, dos mais experientes. Mas a gente viu que aos poucos eles foram se adaptando sim. A gente não tem como saber se todos conseguiram fazer a utilização das mídias sociais para participar do culto. Mas a gente viu que não houve uma defasagem tão grande de idosos no retorno ao culto presencial. Ou seja, eles tiveram uma continuidade. Claro que a nossa experiência de fechamento de igrejas, comparado com alguns outros locais, a gente acabou ficando 3 a quase 4 meses de portas fechadas. Isso é um afastamento muito longo para que não tenha esse contato pessoal. Teve-se visitas, conseguimos fazer algumas visitas, claro, respeitando os protocolos, principalmente as pessoas mais idosas, a gente ia fazer as visitas nas suas casas, para manter esse vínculo. E diferente do jovem que, com essa facilidade das mídias sociais, havia esse relacionamento pelas mídias anteriormente já à pandemia e prosseguiu com maior intensidade, então, durante a pandemia. Eu acho que um ponto, eu acho que talvez, não sei se a gente consiga aqui apresentar, confesso que até veio na cabeça agora, como que essas igrejas que tinham essa estrutura, como que ela olhou para as igrejas que não tinham? Como ela olhar para isso no sentido de nós iremos te dar um suporte, nós iremos te dar uma orientação, ou então, um exemplo, nós iremos aproveitar um dos cultos, ou nós iremos procurar um horário das atividades que nós já desenvolvemos para capacitar, para dar algum suporte de orientação. A sua igreja, nesse período, né, diante da estrutura que vocês tinham e da experiência, qual foi assim, o cuidado que vocês tiveram, talvez, em transmitir um pouco dessa experiência para essas igrejas que não tinham?
a gente teve algumas experiências assim, de alguns pastores que não tinham condição nenhuma, não sabiam nem iniciar uma transmissão online, que vieram até a igreja procurando para aprender, ter o suporte realmente de como fazer, como iniciar. E também outras experiências que a gente teve de pastores que não fizeram em nenhum momento, mas retransmitiam o link da igreja para os seus membros, para que, afim, eles não tinham o seu pastor, mas podiam ter esse acompanhamento de um pastor quadrangular também a eles durante esse período da pandemia. Eu acho que essa é a grande vantagem, né, das redes sociais, porque de uma forma simples você consegue ter informações que às vezes a sua igreja não tem estrutura para desenvolver, né? Além de nós falarmos sobre as redes sociais, a execução, e até um ponto que eu queria colocar com o pastor Ezequiel aqui, é sobre a questão de algo que surpreendeu a igreja que já executava essas atividades, mas o que surpreendeu vocês? Nós já fazíamos, nós desenvolvíamos atividades ou vídeos curtos no YouTube ou em outra rede social, mas incrível, nós nos surpreendemos com isso que aconteceu durante a pandemia. Isso era uma ferramenta a mais, né? Então era uma a mais que a igreja tinha e passou a ser a ferramenta principal durante a pandemia. Então houve sim um período de necessidade de adaptação. A igreja, mesmo com essas tecnologias, mesmo já com o uso, ela precisou um período para se adaptar. Houve inicialmente lives mais curtas, lives mais simples, porque havia necessidade também da igreja se adaptar, porque uma coisa é fazer uma transmissão curta, outra coisa é montar uma estrutura para transmitir um culto ao vivo. Então é totalmente diferente. A experiência de uma transmissão gravada, algo gravado, para algo ao vivo, é totalmente diferente. Então, se teve um impacto, houve também uma necessidade da igreja se adaptar, apesar de já utilizar, mas agora utilizar como meio principal do culto. Então, sim, houve um impacto, houve um período de transição, um período de adaptação, até que se começou a fazer realmente com qualidade essa transmissão dos cultos online. Se nós tivemos um desafio que foi o período de pandemia, de adaptação dos pastores, dos líderes das igrejas, nós tivemos um outro desafio. Qual foi ele? O pastor André vai falar sobre essa questão do momento onde a igreja agora, depois de um término aí da pandemia, a igreja busca trazer de volta os membros para os cultos presenciais. E a gente vai ouvir um pouco sobre como foi desafiador agora trazer a igreja novamente para estar presente diante de uma pandemia que ainda não foi encerrada. Boa noite, pastor Jetson, pastor Ezequiel, boa noite a todos. Quando as portas da igreja se abrem novamente, né, depois desse período que tanto pastores quanto membros e a comunidade de forma geral foi surpreendida com essa pandemia, né? Então, nesse período pandêmico, todos tiveram que se reorganizar dentro das suas próprias casas, das suas famílias, tanto nos estudos quanto no trabalho, assim também foi na igreja, né? Então, as pessoas tiveram que se adaptar durante a pandemia. Mas quando, aos poucos, a pandemia começa a cessar, então as pessoas têm que se adaptar justamente a isso, pastor Jetson, que o senhor falou, né? Esse retorno. E como é que é esse retorno, né? Depois de tanto tempo que as portas da igreja ficaram fechadas, as pessoas tiveram que retornar. E as portas se abrem e aos poucos, timidamente, o povo vem voltando, né? A membresia vem voltando, porque a gente percebeu que nesse período de retorno, quando foi permitido que a igreja voltasse a se reunir, nem todos tiveram essa segurança, pastor, né? De retornar para a igreja. Alguns que tiveram, têm comorbidades, né? Que tem que ter uma atenção à sua saúde, né? A preocupação, a insegurança, o medo. Nesse período fez com que, mesmo que a igreja retornasse às suas atividades de forma tímida, vamos dizer assim, porque ainda que a igreja retornou, ela não voltou de forma plena de início, né? Ela começou com pequenas atividades, manteve, como o pastor Ezequiel estava falando, né, dos cultos online, eles foram mantidos durante esse período, quando a igreja já voltava presencialmente, só que foi um retorno gradativo. E acolher
esse membro, né? Tanto a liderança que volta para a igreja, ela volta com um pensamento diferente, né, pastor? Porque o que é esse líder, o que é esse pastor que antes tinha uma igreja ativa, ela passa a fechar suas portas, ela retorna a abrir essas portas. E como é que ela se comporta nesse momento, né? Então, tanto a igreja, ela tinha um posicionamento diferente, mesmo voltando à sua atividade presencial, mas também esse membro que vem, ele vem com uma expectativa diferente. A igreja, ela passa a olhar esse membro como um membro que ele não pode ser só olhado de forma espiritual, né? Que a igreja tem esse suporte espiritual, trazendo a palavra de Deus, trazendo esse aconchego de Deus para as pessoas. Mas nesse momento, a igreja também teve que olhar para a questão social desse membro, né? Passou a olhar pela questão da questão econômica. Muitos desses membros que antes da pandemia iniciar, eles estavam empregados. Quando as portas da igreja abrem, muitas vezes esse membro ele está desempregado. Então, ele tem essa questão econômica, ele tem a questão emocional, a questão psicológica. Então, quando essa igreja retorna, ela retorna diferente. Ela é uma nova igreja, é um novo pastor, né, no sentido que ele tem que olhar esse membro de forma diferente, né? A liderança como um todo, ela tem que se adaptar, porque mesmo que a igreja abriu, eu não posso chegar no meu irmão, não posso abraçar ele, né? Eu tenho que manter o distanciamento, e a igreja é um lugar muito acolhedor, né, pastor? A igreja, ela é um lugar onde é que a gente chega, a gente quer um abraço, muitas vezes a pessoa está cansada, ela precisa de uma palavra de conforto, e ela quer aquele carinho. E aí a igreja volta para o templo, né? Mas ao mesmo tempo precisa manter esse distanciamento que já havia iniciado anteriormente, né, pastor? Pastora, acho que foi uma conversa que nós iniciamos aqui com a pastora Fabiana sobre os desafios que o líder estava enfrentando durante a pandemia, né? Mas eu acho que é interessante a gente frisar também igrejas que perderam pessoas e perderam líder que eram ativos dentro da igreja. Então, depois desses acontecimentos, a gente está pedindo para a igreja voltar, mesmo a pandemia não ter encerrado ainda, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a igreja sabe da necessidade de estarmos no corpo, né? É interessante que nós estejamos em corpo, como a própria Bíblia diz, mas agora a gente está diante de algo legal que, de uma certa forma, mostra para as pessoas que elas não precisam, esse caso não queiram estar presencial, e elas têm legalidade para isso. E como a igreja, é um grande desafio para a igreja lidar com essa nova situação, né? Mas uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte, como trazer pessoas para essa nova realidade diante de perdas drásticas para a igreja? Verdade, pastor Jetson. Então, essa é uma realidade que quando a igreja volta, e como a igreja também não volta inteira, né? Porque parte desses membros vieram a óbito. E muitos também, além de ser dos membros, também houve da liderança. Algumas igrejas perderam seus pastores. Então, houve, de certa forma, um luto coletivo da igreja, né? Porque a igreja se solidarizou com essa perca, com essa dor, com esse sofrimento. Então, a igreja teve que voltar a se unir. Ainda que ela não pôde voltar a se abraçar, ela não pôde voltar a ter esse contato físico. Mas, justamente nessa aflição, nessa dor, nesse momento, eu acredito que a igreja é o refúgio para todos aqueles que nesse momento enfrentaram essa luta, tiveram essas perdas, né? Então, a igreja ainda foi um lugar onde as pessoas puderam voltar, porque era a esperança, porque ali em Deus, no convívio, na união com os irmãos, eles puderam se fortalecer nessa dor. Porque na casa de Deus, né, quando eu tenho uma dor, eu divido ela com meu irmão. Então, a gente vê que a igreja se uniu nesse sentido de compartilhar dessa dor,
de acolher o irmão que passou por esse momento difícil. E assim, de alguma forma, pastor Jedson, todas as pessoas tiveram perdas, né? Às vezes não foi na família, às vezes teve igrejas, como até o pastor Ricardo falou no bloco anterior, que não perdeu ninguém da membresia, ninguém da liderança. Tivemos igrejas assim, mas também, de alguma forma, às vezes a pessoa perdeu um vizinho, um conhecido, o amigo de um amigo. Então, eu acho que esse luto, ele foi de forma geral, na comunidade como um todo. E a igreja, ela se propõe justamente a acolher esse irmão, a trazer esse que está nessa dor, nesse sofrimento. Então, eu vejo que a igreja, abrindo as suas portas, ela vem a cumprir o papel de Jesus aqui na terra. Então, a igreja é essencial. Eu vejo a igreja como uma ferramenta essencial na vida de todos os irmãos, tanto aqueles que já frequentavam a igreja, mas também, pastor, para alcançar aqueles que de repente não frequentavam a igreja antes da pandemia, porque a igreja abre as suas portas para oferecer esperança, oferecer a fé que muitas vezes estava lá dentro do coração já abatida, perdida pelo sofrimento, né? Porque foi um período difícil, como eu falei antes ainda, não só na questão emocional, mas também econômica, que abate a família como um todo, né? E também psicológica, porque esse irmão ou essa pessoa que perdeu um ente querido, uma pessoa que gostava, ela também afeta os seus sentimentos na questão do medo, né, pastor? Ela fica com medo, e se eu pegar essa doença, e se eu morrer, né? Então tudo isso gera insegurança. Então, ao mesmo tempo que esse irmão, essa pessoa quer ir na igreja, ela também se sente insegura, né? Então, é importante a igreja, a liderança, estar capacitada para poder receber esse irmão, entendendo ele como um ser integral, que ele tem todas as suas necessidades que precisam ser supridas nesse momento pós-pandêmico. Pastora, a gente sabe que um dos propósitos da igreja é a comunhão, né? E por mais que o pastor, a pastora tem uma palavra abençoada, né, para trazer, mas a gente sabe que um dos momentos que seja pessoas que estão visitando, ou até mesmo membros, um dos momentos mais que edifica a igreja é aquele momento de comunhão, onde você conversa talvez com seu pastor, ou com um amigo que há muito tempo não via, e a pandemia, nesse período, onde a gente está trazendo de volta, ela está dizendo o seguinte: no momento que encerrar o culto, o que você vai fazer? Você vai para casa. Você não pode conversar, você não pode abraçar, você não pode dar a paz, pegar na mão do irmão. E aí o que a gente percebeu com o tempo? Que a pessoa veio talvez com aquele coração antes da pandemia, onde ao acabar o culto, eu tinha aquele momento de comunhão com meus irmãos, agora eu estou vindo para o culto, mas quando acaba o culto, eu não posso ter esse momento. E o que a gente percebeu? Que muitas pessoas deixaram de vir para esse culto, porque parece que a igreja, esse propósito, ele não estava acontecendo. Automaticamente, se é para ser assim, eu vou assistir os cultos aqui de casa, pelas redes sociais. E aí um exemplo, como é que vocês veem essa conquista ou esse retorno da igreja para os cultos presenciais sem poder desfrutar desse momento de comunhão? Então, pastor, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da igreja, né? Como eu falei anteriormente, a igreja gosta de ter essa comunhão, esse aconchego, esse abraço, esse aperto de mão, e que a gente não podia mais ter nesse período. Então, às vezes, como o senhor mesmo falou, né? Às vezes o pessoal pensa, poxa, já não posso ter contato com meu irmão, então eu vou ficar aqui em casa mesmo, né? Mas o interessante nesse momento foi ver que os olhos das pessoas, né? Só apareciam os olhos mesmo por causa da máscara, né? Mas aquela necessidade que você via que a pessoa parecia que precisava, a pessoa precisava pegar na mão de alguém, a pessoa precisava estar mais próximo, é uma necessidade, né? Então, as pessoas respeitaram os protocolos, né? Ficaram mantendo o distanciamento. E após a liberação do uso da máscara, dos decretos, né, que foram liberando o uso da máscara, então, aos poucos, os irmãos começaram, alguns iam ainda tendo esse cuidado, alguns porque necessitavam desse cuidado e tudo mais, mas aos pouquinhos esse retorno desse aperto de mão foi
começando um pouco tímido também, né, pastor? Assim como o retorno da igreja. Então, eu acredito que isso também foi saudável, porque a gente precisava ainda ter esse cuidado, esse carinho, principalmente com os irmãos que às vezes precisavam ter esse cuidado com a sua própria saúde. Mas a igreja sentia essa necessidade de retornar esse contato. Então, aos poucos, tudo foi retornando e as pessoas viram o quanto isso era importante. A gente passou a valorizar uma coisa que antes a gente não valorizava tanto, que é esse carinho, esse contato, esse aconchego, estar próximo, estar junto. Então, depois da gente ter esse afastamento, eu acho que a igreja se uniu ainda mais, viu o quanto a gente precisa um do outro, o quanto a gente precisa estar próximo, né? A própria palavra de Deus, né, fala que como é bom e agradável, né, que os irmãos vivam em comunhão. Então, a própria palavra fala isso e os irmãos puderam perceber nesse afastamento e depois nesse retorno, novamente, da gente poder usufruir de algo que foi tirado de nós. Então, eu acho que isso foi bem positivo nesse sentido de que a gente pôde olhar para o nosso irmão de uma forma mais carinhosa e valorizando realmente algo que a gente havia perdido, que talvez antes a gente não valorizasse tanto assim. Sem contar pessoas que passaram, tiveram Covid, passaram pelo momento talvez de chegar aí ao hospital, ficar um tempo internados, né? E agora estão retornando, né? E olhar para as pessoas, né? Depois de um tempo de dor e de sofrimento. Bom demais. Agora, um ponto que eu queria colocar com o pastor Ezequiel para nós fecharmos é o seguinte: o senhor colocou no início aqui que a igreja se surpreende com o número de pessoas que participavam dessas lives e que de uma certa forma trouxe uma certa esperança para o pastor. Meu pai, se na live eu tenho esse número de pessoas, imagina só quando as igrejas retornarem com os cultos presenciais. Olha o número que eu vou ter, né? E essa não foi muito bem a realidade. Nós tivemos igrejas que tinham uma participação boa nas lives, mas quando retornou, até pelos desafios que a pastora Neiva apresentou aqui, não teve esse retorno presencial tão como queria. Agora, a pergunta que eu quero fazer: o senhor acha que isso é um risco desses pastores que tiveram uma boa participação nas lives e que presencial não tem sido tão como queria, de ele começar a enfatizar mais os cultos, as lives, e começar a não dar o valor real aos cultos presenciais, como a própria Bíblia diz? Eu acho que isso é um risco, sim. E é um risco que nós temos que alertar, que a igreja ela não pode deixar de congregar. Mas a comodidade dos dias atuais acaba que, às vezes, leva as pessoas a fazer isso. E é um risco da igreja se acomodar tanto e acabar entrando nesse movimento atual dos desigrejados, que acham que eles podem adorar a Deus em casa e que é o suficiente eles assistirem uma live, assistirem o culto de casa. E perde-se aquele contato de pastor e ovelha, porque a ovelha precisa do pastor para cuidar próximo. E quando esse movimento atual de ganhar seguidores, ganhar pessoas seguindo seus canais, ganhar pessoas assistindo às suas lives, passa a se tornar mais importante do que os membros presenciais na igreja, torna um risco e fragiliza o pastoreio. Então, acho que isso é um risco, as igrejas precisam estar atentas a isso e não se firmar em seguidores e continuar buscando as suas ovelhas para o seu aprisco, para a sua igreja local. Gente, assim nós encerramos nosso podcast. Queria agradecer a presença da pastora Neiva, do pastor Ezequiel, e eu acredito que é um tempo de nós refletirmos, né, sobre o que é a igreja, ou melhor, o que foi a igreja, o que é a igreja e o que a igreja está se tornando, né? Nós precisamos sim nos adaptar, nós precisamos sim nos capacitar, porque o mundo, cada dia mais, ele tem buscado na igreja suprir necessidades, e por isso os nossos líderes, os nossos membros, a igreja, ela precisa sim se adaptar. Bem, assim eu agradeço a sua participação. Deus abençoe a todos. Mas antes de nós encerrarmos o nosso podcast, eu queria convidar a pastora Ana Oliver para cantar um louvor e nos abençoar nessa noite. Boa noite a todos, é um grande prazer estarmos aqui nessa noite. E desde já quero agradecer ao convite do pastor Jedson, que nos convidou para estarmos aqui hoje nesse programa abençoado.
E eu tenho certeza que Jesus está aqui presente, né? E nós vamos cantar, vamos louvar o Senhor. E eu quero dizer para você que está em casa, que está assistindo esse programa ou que ainda vai assistir, que o Senhor Jesus esteve sempre no seu deserto. Ele nunca te deixou só. E que nessa noite você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Você que está na plateia pode nos acompanhar também nesse momento? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. Mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.